No vídeo de hoje eu vou falar do resultado das Big Techs americanas, que praticamente todas já divulgaram os seus resultados do quarto trimestre de 2025 e agora já é possível ter uma leitura completa do ano de 2025. E aqui o que eu pretendo fazer é apresentar de forma muito resumida o resultado de cada uma das empresas e tentar traçar alguns comentários e como é que foi a reação do mercado a cada divulgação de balanço. Antes de começar o vídeo, porém, eu já faço aquele alerta que você já sabe. Você que me acompanha e que de repente ainda não se inscreveu no canal, por favor, não deixe de se inscrever e de marcar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós publicarmos. Temos publicado todo dia um vídeo perto de 18 horas, que é um horário de pico aqui do canal. Se você gosta de assuntos sobre finanças, direito, investimento, economia, entre outras questões, você está no canal certo, não deixe de nos acompanhar. Mas vamos voltar aqui ao assunto e eu queria começar explorando o resultado da Microsoft, a primeira empresa, a primeira Big Tech que eu vou explorar. A Microsoft lançou um resultado excelente, divulgou um ótimo balanço sobre o quarto trimestre de 2025. A receita da Azure, da nuvem, veio muito forte, resultado muito bom, margem operacional excelente, lucro líquido alto, um resultado fantástico. Porém, o mercado reagiu muito mal à divulgação do resultado da Microsoft e isso causou espanto a algumas pessoas. A ação caiu mais de 10% no dia da divulgação do resultado. O que houve, qual foi a interpretação dos agentes em relação aos dados e ao que o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, o que aconteceu para que o mercado tenha tomado uma reação tão negativa? Vamos lá. A Microsoft é uma empresa de software que gera muito fluxo de caixa livre sem ter um CAPEX tão robusto. Tem um CAPEX considerável, mas não tinha um CAPEX tão robusto, porque havia o investimento para a manutenção da Azure, da nuvem, mas agora há um CAPEX muito grande para os data centers de inteligência artificial. Isso causa preocupação no mercado. O mercado não tem a certeza de se esses investimentos que estão sendo feitos agora vão gerar os retornos esperados pela Microsoft lá na frente. E esse ceticismo dessa relação entre investimentos que estão sendo feitos agora, muito altos, muito impactantes, e os retornos futuros, gera uma incerteza que o mercado prefere não abraçar, prefere punir a ação nesse primeiro momento. Além disso, há uma questão da OpenAI, lembrando, a Microsoft tem um grande investimento na OpenAI, e há um backlog de receitas que a Microsoft divulgou, bem expressivo, que causa uma preocupação por parte dos investidores se a OpenAI vai realmente honrar com todas essas receitas. Lembrando, a OpenAI queima muito caixa, tem caixa aí para mais ou menos 2 anos, está fazendo várias sondagens, tentando aproximações com investidores, empresas como Nvidia, a própria Microsoft, entre outras empresas privadas, para aumentar a capitalização e ter mais caixa disponível para continuar nesse pique de gasto. E todo esse ceticismo em torno da capacidade de honrar os seus compromissos, que vai impactar a Microsoft, evidentemente, se houver algum inadimplemento, tudo isso causa um temor do mercado que passa a ver da seguinte maneira. É uma empresa de software, mas que agora está ameaçada com um fluxo de caixa que tem um comprometimento de investimento muito menor, portanto esse fluxo de caixa livre tende a ser bem menor. Nós não temos tanta certeza de que haverá retorno dos investimentos e temos o elefante na sala, que é a OpenAI, com um backlog de receita muito grande e que nós não sabemos se ela será capaz de honrar os seus compromissos. Isso tudo causa uma situação de nuvem cinzenta que paira sobre a ação de Microsoft e é por isso que ela teve uma queda tão acentuada nos últimos dias. Eu particularmente gosto muito da empresa, acho uma empresa incrível, muito bem gerida. O Satya Nadella, desde que assumiu, soube diversificar muito bem as fontes de receita, aproveitou muito bem o movimento da nuvem. A nuvem vai continuar sendo muito foco da Microsoft, é uma nuvem voltada para a empresa, para o segmento de enterprise, não é uma nuvem voltada para a pessoa física. É uma receita muito estável, consolidada, duradoura, grandes clientes, órgãos públicos, poder público, grandes empresas, todas se servindo da Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft. E claro, além das outras receitas, tem um pouquinho lá do computador pessoal, tem a receita de SaaS do Office, entre outros serviços da Microsoft. E claro, tem a expectativa de ter os retornos e de que a Microsoft seja um player relevante no mercado de inteligência artificial. E nesse quesito há ainda o que ser provado, mas penso que o Satya Nadella e sua equipe toda merecem o benefício da confiança
para os próximos trimestres, mas realmente essa incerteza em relação à Microsoft parece que agora vai pairar por alguns trimestres até que haja mais clareza por parte dos dados divulgados. A segunda empresa que eu queria tratar aqui é a Meta, antigo Facebook. A Meta tem uma narrativa inversa, e é interessante isso. Nós temos um livro do Robert Shiller que ele fala sobre as narrativas na economia, até na minha estante aqui, esse livro está aqui na minha estante, em que o Shiller ele comenta a existência de narrativas que movem o mercado ao longo do tempo. E é interessante que Microsoft e Meta estão em cenários opostos. Microsoft era uma queridinha da bolsa por ser muito estável, previsível, e de repente agora sofre várias críticas e tem todo um ceticismo em torno da empresa. E de outro lado, a Meta, que era muito criticada, que se dizia que, olha, o Mark Zuckerberg está gastando dinheiro com inteligência artificial, nem sabe o que está fazendo com esse dinheiro, está simplesmente gastando para falar que está na onda da IA. Agora mudou, porque com o balanço divulgado há poucos dias, a Meta mostra que os investimentos de inteligência artificial já têm dado retorno na receita, nos anúncios da Meta, principalmente por meio do Instagram e, claro, da família de apps, como eles gostam de utilizar, o termo que eles gostam de utilizar, mas isso já vem trazendo retornos expressivos, é por isso que a receita cresceu muito e a justificativa da empresa é que a inteligência artificial proporcionou a vinculação e a direção de anúncios de maneira muito mais precisa para o público-alvo e isso trouxe mais retorno para a empresa que divulgou um resultado excelente e as ações subiram muito. De todas as empresas das Big Techs aqui que eu vou cobrir, a Meta foi a que teve uma reação no mercado mais positiva, o mercado parece estar bem animado com os grandes gastos da Meta. Lembrando, a Meta está seguindo um modelo de open source de inteligência artificial, tem o Llama e parece que vai trilhar um caminho diferente das outras empresas de inteligência artificial que têm se fechado com dados proprietários. Mark Zuckerberg tem uma visão um pouco diferente, mas é sempre importante lembrar que ele está desenvolvendo a inteligência artificial para suas plataformas de rede social. Só o tempo dirá se ele vai conseguir trilhar algum outro caminho que crie um novo serviço para a Meta fora do âmbito das redes sociais, como um serviço pure play de inteligência artificial, mas ele é um jovem CEO muito inteligente, a sua trajetória como CEO do Facebook demonstrou ao longo do tempo que ele é muito flexível e muito capaz de se reinventar, adquirir empresas, usar muito bem o caixa da empresa e por ser muito rentável ele tem essa chamada opcionalidade que o caixa lhe oferece. Esse é o resultado de Meta, que teve um resultado muito positivo e, portanto, parece que a tendência é que a Meta siga bastante apreciada. A terceira empresa que eu queria abordar é a Apple. A Apple divulgou os seus resultados. Eu tenho comentado sobre a Apple há muito tempo aqui nos meus canais, nas redes, porque a Apple ela tem sofrido muitas críticas pelo fato de que não houve, por parte do Tim Cook, CEO da empresa, investimentos em inteligência artificial e a Apple ficou para trás. Lembrando que o Tim Cook também já era criticado antes disso por ser um CEO que não trouxe inovações. A Apple, desde a época do Steve Jobs, sempre foi caracterizada por ter produtos inovadores. Então teve o iPhone, teve o iPad, teve depois os AirPods, mas não tem conseguido inovar mais. Basicamente uma empresa madura que vive do sucesso dos seus produtos criados e agora vive dos ciclos de renovação do iPhone. Ocorre que os iPhones não são tão inovadores a cada lançamento. As pessoas não conseguem mais ter aquela percepção de que houve uma agregação de valor ao novo modelo do iPhone, mas o ciclo de renovação, por incrível que pareça, ainda continua grande. Essa foi a constatação que nós tivemos na divulgação do resultado desse quarto trimestre, em que houve uma grande renovação de iPhones tanto nos Estados Unidos como na China. A China voltou, a China estava com um dado decrescente por parte de venda de iPhone e agora houve uma recuperação na China com o iPhone 17. E isso leva a uma visão relativamente positiva por parte dos investidores em relação à capacidade da Apple de continuar vivendo dessa receita de iPhone, de venda de iPhone, mas na minha análise, me parece que a Apple aos poucos vai conseguir transformar essa receita numa receita de serviço. Então vai diminuir a preponderância da venda do produto em si para se transformar numa receita que tem uma preponderância da parte de serviços, que é toda a agregação que a Apple tem com relação às assinaturas de nuvem, assinatura de Apple TV, a compra de aplicativos e compra dentro de aplicativos na App Store, que é um verdadeiro monopólio, a App Store para a Apple, uma mina de ouro essa App Store, e com isso a companhia vai conseguir diversificar ainda mais as suas receitas e vai diminuir a dependência do iPhone. A crítica que remanesce ao Tim Cook é como é que ele vai resolver essa questão da inteligência artificial. Houve a troca de vários diretores na empresa,
não só da questão ligada à inteligência artificial, mas em vários setores da empresa, em vários departamentos da empresa, mas ainda não se tem a certeza de que a Apple vai tocar um projeto próprio de inteligência artificial. Pelas últimas decisões, não parece esse o caminho a ser trilhado, me parece que a Apple vai seguir o mesmo modelo que ela tomou quando ela fez um contrato com o Google para que o Google fosse o buscador no Safari. Então me parece que a Apple vai fazer um novo acordo, eu particularmente arriscaria dizer que a Apple vai fazer esse acordo com o Google, acabou de anunciar que já fez um acordo com o Google para uso do Gemini, e eu acho que vai ter um acordo mais robusto, mais sólido, mais longevo, para que o Gemini e todo o desenvolvimento do Google sirva como ferramenta de inteligência artificial. Mas, dito isso, o resultado que surpreendeu o mercado, e a Apple, realmente, o Tim Cook, se ele tem um elogio a ser feito, é a sua capacidade ao longo de toda a gestão à frente da Apple, desde o falecimento do Steve Jobs, é a sua capacidade de ter uma empresa extremamente rentável, e esse foi um dos motivos pelos quais Warren Buffett fez uma grande posição na empresa em 2016, agora uma posição praticamente encerrada, mas foi, na visão do Buffett, uma gestão excelente por parte do Tim Cook. O próximo resultado que eu queria explorar é de Palantir. Palantir é uma empresa de inteligência artificial, tem os seus fundadores, Alex Karp, Peter Thiel, que criaram uma empresa no início voltada à proteção dos Estados Unidos contra ameaças terroristas. Com o tempo, a empresa foi se sofisticando, foi criando novos produtos e hoje ela tem dois segmentos muito claros de serviços de inteligência artificial, um voltado para governos e outro para commercial, que são as empresas privadas, normalmente as empresas da iniciativa privada regular. A grande questão que sempre gera dúvida no mercado é se a Palantir vai ser capaz de diversificar mais suas receitas e depender menos do poder público. Lembrando que são contratos com governos de diversos países. Só que o crescimento que ela tem apresentado do segmento de empresas privadas tem sido muito expressivo e parece que se essa tendência se perdurar por muito tempo, ela será realmente capaz de ser majoritária na composição da receita da empresa. Então, o mercado reagiu muito bem, houve uma alta no dia após a divulgação do resultado. O Alex Karp falou que a empresa é um fenômeno, óbvio, ele como CEO gosta sempre de trazer os louros para os seus resultados e demonstrar a excelência da sua gestão. Teve um crescimento de receita de 70% e uma margem operacional muito alta, o que mostra que a Palantir, realmente, muitos analistas do setor de software dizem que é uma empresa única em sua capacidade de crescer receitas e de atrair novos clientes. Então, realmente fica aí uma empresa com valuation muito elevado. Na verdade, o valuation precifica mais do que um cenário perfeito. É um cenário quase que improvável de acontecer, com crescimento por muito tempo de receita acima de 30% por muitos e muitos anos, o que é algo estatisticamente pouco factível, mas o mercado continua animado com a narrativa apresentada pela empresa. A outra Big Tech que eu queria comentar aqui é a Tesla, a famosa Tesla de Elon Musk, a empresa que fabrica seus carros elétricos e que agora tende a ir para a robótica. Foi um resultado ruim. A receita caiu, o mercado já esperava um resultado ruim, mas o Elon Musk, ele é um gênio, não só um gênio na sua capacidade criativa, mas eu considero o Elon Musk um gênio de criação de narrativas, porque ele é capaz sempre de convencer o mercado que não tem nenhum problema, que a empresa sempre está indo bem e que ele já está pensando nos próximos 10 anos. E o mais interessante é que o Elon Musk, ele tem uma capacidade de convencimento enorme, porque o mercado sempre parece abraçar a narrativa que ele cria. E dessa vez ele oculta, mas de uma forma muito inteligente, ele oculta um resultado negativo e foca na questão da robótica, do foco da empresa para a produção de robôs, a inteligência artificial física e o corte da produção de alguns modelos de carros da Tesla e a paralisação da fabricação de alguns modelos para que essas fábricas, essas instalações da Tesla comecem já a ter capacidade para a produção dos robôs e dessa maneira o Elon Musk consegue amenizar uma queda da ação da Tesla e convencer o mercado de que, olha, nós não somos mais uma empresa de carro, agora nós somos uma empresa de robôs e agora estamos visando a obtenção de receita a partir da venda de robôs e, segundo ele, teremos mais robôs do que seres humanos daqui a alguns anos e essa receita virá do robô Optimus, que é o robô que a Tesla tem desenvolvido. Fica aí a dúvida quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Além disso, além da questão da robótica, o Cybercab, que poderia, já até fiz um comentário sobre isso, fiz um carrossel sobre isso no Instagram, se você tiver interesse, veja lá, @RafaelBismusa no Instagram.
me parece que a Tesla realmente vai parar de focar tanto na produção de veículos e vai ter a preponderância dos robôs e do Cybercab. O Cybercab é o quê? É o veículo de direção autônoma, o FSD, chamado Full Self Driving, que vai permitir a Tesla entrar, inclusive, na disputa com a Uber. E esse assunto depois vai proporcionar um outro vídeo que eu vou fazer para você aqui no canal para falar o que está acontecendo com a Uber. Mas o que o mercado projeta é que com o Cybercab, a Tesla começará a entrar no mercado de corridas e provavelmente vai pegar a market share da Uber com uma grande diferença, que a Tesla fará os seus próprios veículos autônomos e isso possibilitará uma receita direta para a Tesla. Lembrando que a Tesla também lançou o serviço de FSD, agora o cliente da Tesla vai ter que pagar pelo serviço de Full Self-Driving e os clientes realmente têm interesse nisso, isso é nítido que há interesse na contratação desse serviço e a Tesla ainda tem esse outro nicho para poder invadir o mercado da Uber, da 99 e de todas as empresas que fazem esses aplicativos de corrida. E é por isso que o mercado não puniu tanto a ação, porque o Elon Musk é muito hábil em conseguir comunicar a visão dele para o longo prazo e quais são os nichos, quais são os mercados que ele pretende atacar. O último resultado que eu gostaria de comentar é o resultado do Google, que foi divulgado no dia 4 de fevereiro e depois do pregão as ações subiam levemente, mas subiam, portanto, demonstrando um otimismo do mercado em relação ao crescimento da receita. Foi um resultado muito positivo, crescimento de lucro líquido de 30%, pouco mais de 30% ano contra ano, o que mostra que o Google está conseguindo a continuidade da rentabilidade do serviço de busca, que era uma grande preocupação com esses LLMs que estão sendo elaborados por várias empresas de inteligência artificial, e o início da monetização do Gemini, além do crescimento da nuvem do Google Cloud. E, portanto, me parece que de todas as Big Techs, quem tem agora uma narrativa favorável é o Google e a Meta. Essas são as empresas que têm um olhar do investidor muito positivo e muito otimista em relação ao que essas empresas podem fazer, ao passo que a Microsoft agora parece ser o patinho feio da vez e a Apple parece ser mais uma empresa de valor clássica do que uma empresa de crescimento. Essas são as conclusões que eu tiro dessa divulgação dos balanços. Em relação à Tesla, realmente é muita narrativa, mas o fundamento parece estar muito lá na frente e nós não sabemos quando isso vai ser concretizável, então realmente é um valuation que quem tiver comprado nisso tem que acreditar na narrativa realmente e aceitar que vai ter muita volatilidade até que as coisas se materializem. Em Palantir é uma empresa fantástica, mas de novo, o valuation tem que ser ponderado porque, como diz o Howard Marks, nem sempre uma boa empresa é um bom investimento. Então, é isso que o investidor deve avaliar. Esse é o vídeo que eu queria apresentar para você. Faça suas próprias reflexões. Eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui no canal. Não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda das ações listadas aqui. Você deve sempre conversar com o seu assessor financeiro. Se você tiver interesse em investir nos Estados Unidos, você deve conversar com alguém que o assessore e que possa acompanhá-lo nessa jornada de investimentos no exterior, mas a minha posição aqui é muito mais com o intuito de apresentar os resultados e explicar as consequências de cada resultado divulgado e como o mercado se posiciona a partir disso. O que nós temos visto, independentemente agora de descer a granularidade de cada resultado, é uma rotação do mercado que tem punido essas empresas, as Mag 7, as Big Techs, e tem se diversificado para as outras empresas do índice. E é por isso que quando nós confrontamos o índice do Nasdaq 100 ou mesmo o S&P 500 com o S&P Equal Weight, lembrando, o que é o S&P Equal Weight? É um índice em que as empresas não têm preponderância por market cap. Elas são todas as 500 empresas com o mesmo peso na cesta. E quando nós olhamos esse Equal Weight do S&P, a gente vê uma valorização com uma queda simultânea do S&P e do Nasdaq. E é por isso que a gente consegue observar essa rotação, o mercado achando que as Big Techs estão caras, e realocando dinheiro em empresas de valor, empresas mais conservadoras, com valuation mais atrativo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, no Rafael Abismusa, no YouTube e em todas as redes, Instagram, TikTok, LinkedIn, que você vai estar sempre muito bem informado. Temos o podcast diário também publicado aqui no YouTube e no Spotify e no agregador de podcast da Apple. Nesse podcast eu comento todas as notícias do dia, logo de manhã, cedo. Se você tem muito interesse nesse assunto, se você já investe e gosta sempre de estar bem informado, não deixe de acompanhar o meu podcast e o meu canal para mais assuntos sobre direito, investimento, finanças, economia, entre outras questões que me interessam.